Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Nesse vídeo eu quero falar sobre, será que o dragão do Apocalipse já está entre nós, né? Essa pergunta eu respondo, né? Do que sim, respondo que sim. Por quê? Lá no passado, no final do século XIX, né? Início do século XX. Opa, ficou escuro aqui. Início do século XX, né? O Karl Marx, ele escreveu a sua tese, né? O Manifesto Comunista, né? E ele teve o apoio do colega dele, se eu não me engano é Andrews, um inglês, né? Financiou esse projeto dele. Ficou bem famosa, né? Essa essa história desse filósofo aí, né? Desse pensador Karl Marx, né? Que a princípio era a luta de classes, né? Que era a luta dos trabalhadores contra a burguesia, né? E o que foi no começo da Revolução Industrial, né? Depois, aí veio Napoleão, né? Primeiro foi depois do Manifesto Comunista. Aí veio escrito por este alemão aí, Karl Marx. Aí veio a Revolução Francesa, né? Que foi uma das maiores revoluções que tiveram no mundo e foi a que marcou o fim da Idade Média, né? Acabando com as monarquias cristãs, né? E estabelecendo as democracias, né? Ou repúblicas, né? Coisa pública, né? E o que aconteceu? A história conta, né? Que depois da independência dos Estados Unidos, que a França colocou muito dinheiro ajudando os Estados Unidos a vencer a Inglaterra, que eram arques inimigos deles, né? O povo passou a ficar desamparado, né? O povo mais pobre passando fome, quase em estado de miséria, é o que conta, é o que a história conta, né? E os reis e a nobreza se esbanjando de dinheiro, né? Aí com isso os franceses se revoltaram e invadiram o palácio lá e começou o banho de sangue, tá? Também influenciado por esse manifesto comunista aí, que foi a primeira algo de revolução sangrenta a ser escrita, né, de combate da classe trabalhadora contra os mais ricos, né? Aí invadiram, acabaram com o rei, né? Mataram a família real de uma forma cruel mesmo, pesada, tá? E implantaram os conceitos da maçonaria, que era fraternidade, igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade, né? Só que criaram a guilhotina, mandaram várias pessoas para lá que eram contra os pensamentos dele e banharam primeiro a França. E a França ficou sem liderança. E depois começou a se espalhou pelo mundo, né? Que eles conheciam naquela época que era a Europa, né? Aí o que aconteceu? Aí veio Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte tentou dominar a Europa e o mundo, né? Em qual sentido o mundo? Através das colônias, né? Dos países europeus ali. Só que ele perdeu a guerra, né? Principalmente na França, na Rússia, por causa do frio, né? Por causa do frio, principalmente na Rússia, que eles não conseguiram
ir mais a fundo, né? Depois disso, os países começaram a criar carta magna, né? Constituição, né? Que aí destituindo o poder dos reis, né? Muito sangue, muita revolta por coisa que eles falavam, né? Paz, igualdade, fraternidade e liberdade, né? Só criou violência. Só criou violência, reclamando do poder dos reis e jogaram a população é, a submissão dos poderosos, né? Que disfarçadamente dominavam as pessoas, aumentaram os impostos, né? De forma desenfreada, e é isso que a gente vê hoje, uma sociedade que não está igualitária e que muitos valores foram destruídos e que as pessoas estão perdidas, sem rumo e sem direção, né? Aí, aí passou esse tempo, foi estabelecida a Primeira Guerra Mundial, né? Para destruir as monarquias católicas cristãs que ainda existiam, né? Aí o que aconteceu? Aí a Inglaterra, se eu não me engano, foi a Austro-Rússia, o Império Austro, Anglo-Austro, uma coisa assim, agora me esqueci. Se eu tiver errado, escreve aí embaixo, por favor, tá? E a Rússia se uniram, né? Para lutar contra aqueles que criaram a Primeira Guerra Mundial, né? Só que é, foram a Inglaterra, o Império Anglo-Austro, né? É. E escreve aí nos comentários, por favor, tá? E a Rússia venceram. Só que a Rússia ficou totalmente destruída, porque a Rússia era um país agrícola, apesar de grande, né? Apesar de grande, era um país agrícola. Não tinha tecnologia militar e poder bélico dessas outras duas nações aliadas, né? Aí acabou a guerra, é que foi implantada na Rússia, né? O comunismo. Aí que o comunismo se tornou forte, né? Na França teve os gerundinos e os jacobinos, né? Se eu não me engano, os jacobinos que eles eram a favor da Revolução Francesa e banharam o mundo naquela época conhecido com sangue, né? Para implantar o que implantou hoje, um mundo sem Deus, um mundo, uma bagunça, né? Um banho de sangue desnecessário, banho de sangue desnecessário. E isso foi implantado na Rússia. Por quê? Aí apareceu o... Caramba, esqueci o nome dele. O pensador da Rússia. Não é Stalin, foi antes de Stalin, eu esqueci agora. Lenin. Lenin. Aí ele criou revolta no país, né? Se eu não me engano, ele era um político ou advogado, né? Aqui eu tô falando minha opinião, viu? Eu não sou historiador não, tá? É minha opinião, tá? Aí o que ele fez? Aí ele separou a Rússia em duas partes. Em duas partes, tá? Aí destituíram também o poder do rei de forma violenta, mataram a família real da Rússia, né? E tomaram o poder. E banharam o país do mesmo jeito com sangue, tá? Quando o Lenin morreu, ele deixou o poder com Stalin. Aí Stalin que estabeleceu o comunismo feroz mesmo. Em, em, em qual sentido? Não fez o povo passar fome, morrer de fome, porque ele tomou todos os recursos, né? Todos os recursos agrícolas para modernizar o país. Ele modernizou
o país às custas do sangue e da vida dos compatriotas dele, né? Tanto é que tem uma história na Ucrânia que, que fala, né? Que as pessoas comiam os cadáveres das pessoas que morriam porque tinham fome. Né? Esqueci o nome dessa cidade também, mas é uma história bem conhecida. Inclusive foi feito um filme nos anos 90 baseado nessa cidade aí, tá? Baseado nessa cidade da Ucrânia, tá? O que acontece? Com toda essa destruição que foi se criando, aí foi implantando na mente das pessoas, né, esse conceito de guerra e luta. Luta muitas vezes até por direitos legais, mas outras vezes é algo, como que eu posso te dizer? Que no meu ponto de vista, enviesado pelo próprio demônio mesmo, tá? Um, um conceito de luta que as pessoas nunca estão satisfeitas com nada e sempre procuram, mas às vezes é, não sabem nem o que elas estão querendo lutar, qual direito que elas estão querendo lutar, elas vão conforme o vento. Elas vão conforme o vento como massa de manobra, tá? Como massa de manobra. Aqui, lembrando que tudo é meu ponto de vista, tá? Lembrando que tudo é meu ponto de vista. Antes disso, Nossa Senhora já tinha aparecido em alguns pontos da Europa, né? E ela revelou lá em Portugal para os três pastorinhos o que ia acontecer, né? Se o mundo não se convertesse, entendeu? A Rússia ia espalhar o seu engano pelo mundo. A Rússia, país comunista. E tá espalhado hoje em tudo o que a gente vê aí de reflexo contra Deus, né? Contra Deus, egoísmo, maldade, entendeu? Luta por direitos que nunca acaba, as pessoas já conseguiram o direito e quer ainda mais, mais e mais, nunca está satisfeita com nada, um vazio imenso, uma sociedade sem Deus, né? Nossa Senhora fala que se o mundo não se convertesse, ia ser entregue aos erros da Rússia, né? Tanto é que Nossa Senhora alerta sobre a Primeira Guerra Mundial, alerta contra a Segunda, ninguém quis ouvir. Aí fala para o Papa consagrar a Rússia ao coração dela. O Papa não consagra na época, mas consagra depois, tá? Aí foi virando essa bagunça. Aviso teve. Teve outra aparição também de Nossa Senhora que fala, né? Que o comunismo, que o dragão do Apocalipse é o comunismo. Tá? Tem outra aparição de Nossa Senhora que fala isso. Só que, assim, as pessoas não dão ouvidos para alertas sérios, né? E as coisas vão acontecendo e parece que as pessoas estão cegas, não enxergam. Igual o comunismo. O cara que criou esse conceito comunista aí, esse manifesto, não acreditava em Deus, pô. Ele falava que o comunismo era o ópio da sociedade, né? E por que o comunismo é uma utopia? Porque o comunismo é uma ideia de paraíso sem Deus, que todos vão viver em paz, todos vão viver felizes, todos são iguais, sendo que é uma mentira, pô. Nós somos diferentes e o legal é ser diferente, entendeu? O legal é ser diferente, tá? E ele fala tudo isso aí. Aí tem gente que fala, o comunismo nunca vai ser implantado, é uma utopia, é uma mentira, já acabou. Mentira é o que essas pessoas dizem, pô. Aí o Karl Marx fala, para que esse comunismo seja alcançado, é preciso que o capitalismo e o socialismo cresçam juntos. Sabe por quê? Porque quando os dois estiverem no auge e o capitalismo estiver lá em cima, destrói o capitalismo, pronto. Aí vai ser implantado o socialismo, que é o paraíso na terra, é ter dinheiro para todo mundo. Aonde que isso é verdade? Aonde que isso é verdade? Mas tem pessoas que caem nisso aí, né? E o que que acontece? Aí para você ver, aí foi passando o tempo,
Hoje em dia, só um cego não vê que as pessoas estão com a fé esfriada, não dão valor nem importância àquilo que tem que se dar valor. As coisas simples são as coisas mais importantes. A luz, ó, vou te dar um exemplo. A luz não tem cor, mas ninguém vive sem ela e a gente sabe que ela existe. A água é algo simples que a gente precisa. O ar a gente não vê, mas sabe que está aqui. Deus é algo presente. E tudo que está escrito está se cumprindo e as pessoas não querem ver, alertas são dados, entendeu? Um exemplo aqui, ó. Um exemplo aqui. Qual é o país mais comunista que tem hoje? Que está comprando o mundo inteiro com dinheiro, que está crescendo economicamente. Tem empresas aqui no Brasil, tudo quanto é lugar, China. Qual é a cor da bandeira da China? É vermelha, né? Qual é a cor do comunismo? Da bandeira do comunismo lá não é uma foice, um martelo, é a bandeira vermelha? Não é? A China é o quê? Qual é o animal, né? Que não existe, mas é o que eles falam. O símbolo do país deles não é o dragão? Hum? O comunismo vai vir de. O dragão vermelho é o quê? É o comunismo, pô. É só ligar uma ponta com a outra. É só ligar uma ponta com a outra. O que vai dar poder pro, para um governo mundial que vai vir por aí é o comunismo. É esse dragão vermelho aí que as pessoas não estão enxergando. E como que eles vão conseguir o poder? Como que eles vão conseguir convencer as pessoas? As pessoas são altamente. As pessoas são religiosas, precisam de Deus, entendeu? Precisam do Criador para suprir o vazio do peito, né? Da alma, né? Entendeu? Onde que eles vão dominar a religião, pô. É através da religião que eles vão conseguir convencer todas as pessoas, tá? Por isso fica alerta. Falou contra Deus, falou qualquer palavra contra Deus, duvide, não siga. Não siga, porque tá tudo preparado aí. Tudo preparado, tá? Igual no Apocalipse fala que eles vão criar uma imagem. O falso profeta vai criar uma imagem, vai fazer todos adorarem essa imagem, né? E que imagem é essa? Qual imagem é essa? A gente tem que tomar cuidado. O povo tá tão distraído que não percebe a dominação que está se achegando, pô. É inteligência artificial, pô. Qual imagem pode falar? Hum? É um, é um robô. Como que esse robô pode se mexer, pode falar por conta própria? Que não é mais impossível, que a gente vê aí o avanço da tecnologia. Inteligência artificial. Hoje as pessoas não conseguem viver sem uma tela. Hoje as pessoas estão praticamente idolatrando a inteligência artificial, que a inteligência artificial é tudo. Não é assim? Para algumas. Para algumas. Tá? Os empregos logo logo vão se acabar, porque estão criando máquinas e robôs aí inteligentes que fazem as coisas melhor que o ser humano. Melhor. E o ser humano vai viver de quê? De um auxílio aí mundial do governo. Vão aceitar qualquer coisa, vão bater palma, vão falar que qualquer governante maligno que vir der um dinheiro para eles aí é uma pessoa boa, pô. Que tá dando um dinheirinho para eles. Vão aceitar a escravidão. Porque não vai ter emprego, não vai ter nada, só os fortes vão resistir, né? E aguenta a perseguição depois. O dragão do apocalipse já tá aí, as coisas só vão piorar. Até chegar o líder do mundo e até chegar esse falso profeta também. Que né, pode chegar daqui a 10 anos, 20, 30, 40, 50, ninguém sabe. Mas um cego espiritual não consegue. Um cego, uma pessoa cega espiritualmente não consegue enxergar nada disso aí. Todas essas ideologias imundas que tá aí no mundo aí é o quê? É para deixar as pessoas distraídas, confusas, para as pessoas não perceberem, pô. Para as pessoas não perceberem. Porque fazer o mal é fácil, fazer o bem é que é difícil. Tá? O mal já está enraizado na nossa natureza. A gente, todos nós não temos o pecado original. Então, quem falar que é bom está mentindo. Todos nós temos pecado original. E qual é o nosso freio? É Deus, pô. Tirou esse freio, já era. Destruição, pô. Destruição, egoísmo, maldade, tá? Tá? E por que destruir todas as religiões
de maneira sutil e criar só uma, que é a religião do amor, que todo mundo se entende. Para não te dar opção. Escolha. Antigamente você tinha escolha, né? Aí falava assim, poxa, por que Deus permite tanta coisa no mundo? Porque você tinha escolha. Vai chegar a época que você não vai ter escolha nenhuma, ainda vai bater palma, vai gostar e vai aplaudir ainda, né? Se preparar para esse tempo, que muitas pessoas não querem viver, mas que vai chegar, né? Está chegando, aliás, né? Está chegando, aliás, né? As pessoas estão interessadas com dinheiro, status, né? Aparência profissional, títulos, e não presta atenção no básico, no simples, né? No simples. Dinheiro não é errado não, desde que você não seja escravo dele. Matéria não é errada, desde que você não seja apegado a ela, né? É isso, tá bom? E eu tô acabando esse vídeo por aqui, tá? Se você gostou, dá um like, ou não gostou também dá um dislike, não tem problema aqui, aqui é livre, tá bom? Não tem censura. Coloca qualquer comentário que você quiser aí embaixo, também não tem problema. E se quiser, se inscreve no canal aí, tá? Obrigado. Até o próximo vídeo.